Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Júnia e hoje vamos a mais uma aula sobre o concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais ao cargo de inspetor escolar. Hoje nós vamos falar sobre a Resolução Conjunta CEPLAG-CE, SEE, número 10.586, de 24 de maio de 2021. O que essa resolução ela trata, gente? Ela dispõe sobre a metodologia e os critérios, os procedimentos de avaliação de desempenho dos analistas educacionais e inspetores escolares. Essa resolução é importante, gente? Muito! Com certeza vai cair de 2 a 3 questões dessa resolução na sua prova. Então, muita atenção. Hoje a gente vai trazer teoria e questões. Aí eu vou trazer para vocês, pessoal, um pouquinho do nosso material. Bem, nós fizemos mais de 400 questões sobre conhecimentos específicos para inspetor escolar. Contempla todas as resoluções, são 15 resoluções, então o nosso material contempla todas essas 15 resoluções para vocês. O material está com preço promocional de R$ 37,90. Gente, está com preço super acessível, tá? Tem várias questões, você não está encontrando questões em local nenhum, é uma ou outra. Então a gente fez mais de 400 questões aqui para vocês, tá bom? Quem tiver interesse, tá por R$ 37,90 no link que está na descrição do vídeo. Vocês vão para Eduz, preenche tudo lá, faz o pagamento, pode ser Pix, boleto, e você, se for Pix ou cartão, você consegue baixar na hora, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, você pode mandar mensagem nos comentários, que eu vejo todos os dias, tá bom? Quem tiver interesse, essa prova a gente vai ser concorrida, tá? E é muito importante que vocês façam questões. Então, a gente aqui trabalhou todos os principais pontos para vocês. Então, quem tiver interesse, é só clicar na descrição do vídeo. Bem, pessoal, o que essa resolução ela trata? Ela dispõe sobre a metodologia, os critérios e os procedimentos de avaliação de desempenho dos inspetores analistas educacionais, os inspetores escolares, lotados nas superintendências regionais de ensino da Secretaria de Estado de Educação e com atuação onde, pessoal? Nas unidades escolares do sistema de ensino. Então, a gente sabe que a atuação dos inspetores escolares é onde? Vou marcar aqui para vocês, nas unidades escolares. Muita atenção quanto a isso, tá, pessoal? Então, a gente sabe que a atuação deles, como eu falei, é nas unidades escolares, tá? Das redes, tá bom? Das redes de educação de Minas Gerais. Então, vamos tratar aqui sobre o artigo 1º. Essa resolução, ele praticamente é o texto que a gente leu acima. Essa resolução dispõe sobre a metodologia, os critérios e os procedimentos. Então, a gente sabe que são 3. Metodologia. Minha letra não é muito bonita. Os critérios e os procedimentos. Da avaliação de quê, pessoal? Da avaliação de desempenho dos inspetores escolares. A ADIE, avaliação de desempenho dos inspetores escolares. E toda vez que eu falar ADIE, ADIE, vocês sabem que estou falando sobre avaliação de desempenho dos inspetores escolares. Tá? Lotados onde? Eles são lotados nas superintendências regionais de ensino, CRE, tá? Então, toda vez que falar vai ser CRE, então eles são lotados nas superintendências regionais de ensino da Secretaria de Educação e atuação é onde? Aqui, ó, lotação nas CREs, tá? E atuação nas unidades escolares. Então, a gente sabe que a resolução dispõe sobre metodologia, critérios e procedimentos do que, gente? Da avaliação. Então, a ADIE, o ADIE, trata metodologia, os critérios e os procedimentos, então, da avaliação, gente, dos inspetores escolares. A gente sabe que a lotação dos inspetores escolares é nas CRS, Superintendências Regionais de Ensino, e a atuação deles é onde? É nas unidades escolares. Muito importante isso aqui, tá, pessoal? Vamos para o próximo. Pronto. Então, a gente já vai trazer de cara uma questão para vocês. Questão, pessoal, que tem no nosso material. Muito importante vocês fazerem questões. Eu sempre estou falando isso aqui.
sempre tem que estar fazendo muitas questões. Conforme o artigo 1º, a resolução que institui a avaliação de desempenho dos analistas educacionais e inspetores escolares, que é a ADIE, aplica-se a aplica-se aos professores de educação básica, pessoal? Claro que não. A gente está falando aqui de quem? Dos analistas educacionais e inspetores escolares, que é o cargo que vocês estão almejando. Ela aplica-se aos diretores e vice-diretores da escola? Claro que não, pessoal. A gente não está tratando aqui sobre os analistas educacionais? Alternativa C, analistas educacionais e inspetores escolares, lotados, olha, nas superintendências regionais de ensino. Qual que é o nosso gabarito aqui, pessoal? Não tem nem que discussão, é a questão C. E a alternativa D, servidores contratados temporariamente. Claro que não. Então, o nosso gabarito aqui é letra C, é o que a gente acabou de ler. A gente sabe que eles são lotados na CRS e a atuação é onde? Nas unidades de ensino. A gente acabou de ler isso. Muito importante que vocês tenham muita atenção quanto a isso, tá, pessoal? Muita atenção. Vamos para o próximo. Artigo 2º. Para fins do disposto nessa resolução conjunta, considera-se. Vamos lá, vamos às considerações. Quem é o analista educacional inspetor escolar, pessoal? Ele é o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo da carreira de analista educacional, que exerce a atividade de inspeção escolar. Este é o analista educacional inspetor escolar. Ele é o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de analista educacional que exerce a atividade de inspeção escolar. Quem que é a chefia imediata? A chefia imediata é o diretor da Superintendência Regional de Ensino, na qual o inspetor escolar estiver lotado, ou aquele a quem for atribuída delegação de competência, formalmente pela autoridade máxima da SEE, Secretaria de Estado de Educação. Então, a chefia imediata é o diretor da Superintendência Regional de Ensino, tá, pessoal? Ou aquele a que for atribuída essa delegação, tá? Competências essenciais. Quais são elas? São aquelas comuns aos servidores do Estado, a serem definidas e atualizadas considerando o planejamento estratégico e as diretrizes governamentais vigentes, selecionadas de acordo com a aplicação de atuação do inspetor escolar. O que são itens de avaliação, pessoal? Os itens de avaliação é atividade diretamente relacionada aos procedimentos de atuação do serviço de inspeção escolar e ao calendário operacional, estabelecidos na legislação vigente a partir das seguintes dimensões. Pessoal, vocês podem observar que a maioria das resoluções, decreto, tudo que a ver sobre aqui o inspetor escolar, uma coisa vai relacionando a outra. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, em outra resolução. E olha aqui novamente. Então, a gente sabe que a partir de quais dimensões, pessoal? Nós já lemos isso, tá? Gestão pedagógica, gestão administrativa e financeira e gestão de pessoas. Nós vimos isso nos protocolos, Então, tá aqui de novo. Gestão pedagógica, gestão administrativa, financeira e gestão de pessoas, tá? Então, os itens de avaliação, que são atividades diretamente relacionadas aos procedimentos de atuação do serviço de inspeção, aquele serviço que ele vai fazer, tem a ver, quais são as dimensões? Gestão pedagógica, administrativa, financeira e gestão de pessoas. Isso aqui, cara de prova. Vou até mudar a cor aqui, só para a gente falar. Isso aqui, esse artigo, cara de prova, tá? Então, atenção. Muita atenção aqui, pessoal, porque ele é a cara da sua prova. E 4, o que é o ciclo avaliatório? É a periodicidade do processo de avaliação de desempenho definido na respectiva legislação pertinente. Então, esse artigo 2º, gente, é muito importante para a sua prova. É importante que vocês leiam, releiam e façam muitas questões. Lembrando que o nosso material tem muitas questões, pessoal. Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Primeiro vocês respondam e depois vocês confiram o gabarito, tá? De acordo com o artigo 2º, o inspetor escolar é o servidor. Vamos lá. Alternativa A, lotado em escola. Gente, a gente sabe que ele não é lotado na escola. Ele é lotado na CRE.
lotação dele. A atuação dele, a letra é feia, né, gente? A atuação dele é na unidade escolar. Então a gente já sabe que aqui tá errado. Já começou errado, tá? Ele é o servidor efetivo de carreira analista educacional com atuação na inspeção escolar. Pronto. Gabarito letra B. Ele é o servidor contratado por tempo determinado? Claro que não. E ele é aquele que atua exclusivamente em serviços de secretaria? Claro que não. Nosso gabarito aqui é letra B. Questão 3. O ciclo avaliatório da avaliação de desempenho do inspetor escolar, conforme o artigo 2º, refere-se a o ciclo avaliatório. Refere-se a rotina administrativa semanal das unidades escolares? Claro que não. Frequência mínima de 150 dias do servidor? Não. A atualização curricular dos inspetores escolares? Não. É a periodicidade do processo de avaliação de desempenho conforme legislação pertinente. Onde está isso, pessoal? Isso aqui está no ciclo avaliatório, que é a periodicidade do processo de avaliação de desempenho definido na respectiva legislação pertinente. Então, está aqui o ciclo avaliatório da ADI, é a periodicidade do processo de avaliação de desempenho conforme legislação pertinente. Vamos lá, questão 3.1. De acordo com a resolução conjunta CEPLAG, é a resolução, tá? A avaliação de desempenho dos inspetores escolares contempla itens de avaliação que devem estar diretamente relacionados aos procedimentos de atuação do serviço e ao calendário operacional, conforme previsto na legislação vigente. Tais itens são distribuídos em dimensões que estruturam a análise do desempenho do inspetor. Assim, assinale a alternativa que apresenta corretamente essas dimensões. Então vamos lá, pessoal. Gestão pedagógica? Sim. Gestão financeira? Certo. Gestão estratégica? Não. Não tem isso lá. Por mais que possa ter dentro da pedagógica, da financeira, este nome não está exclusivamente aparecendo lá. Então, não é esse. Gestão administrativa financeira? Sim. Gestão de pessoas? Sim. Gestão de projetos? Desculpa. Não. Gestão de projetos não, tá? Gestão pedagógica? Ok. Gestão administrativa financeira e gestão de pessoas. Certinho, nosso gabarito aqui é letra C. Vamos lá, gestão de recursos não. Gestão pedagógica e gestão institucional também não. Então a gente sabe que as dimensões são gestão pedagógica, administrativo, financeiro e gestão de pessoas. Decora, vai ter uma questão dessa na sua prova. Vamos ao artigo 3º, pessoal. A avaliação de desempenho do inspetor escolar tem por finalidade. Qual que é a finalidade dessa avaliação, pessoal? A gente sempre tem que ler fazendo essas perguntas para você fixar o conteúdo. Qual que é a finalidade, pessoal? A finalidade é acompanhar sistematicamente o desempenho dos inspetores, com vistas a. Aí vai vir 4 incisos. Tem a finalidade de acompanhar sistematicamente o desempenho dos inspetores escolar, com vistas a valorizar, aprimorar, identificar e acompanhar. Valorizar, aprimorar, identificar e acompanhar. Vamos decorar esses verbos. Vamos lá. Valorizar, aprimorar, identificar e acompanhar. Então, agora vamos ler. Com vistas a valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor, aprimorar a implementação dos processos de inspeção a fim de garantir as regularidades do funcionamento das escolas, do sistema de ensino e o fluxo correto e regular das informações entre as unidades de ensino e as superintendências regionais e a unidade central da CE mesmo. Identificar e subsidiar as ações para o desenvolvimento profissional do servidor, visando o aprimoramento das competências essenciais, atividades exigidas para o efetivo desempenho do cargo, acompanhar o cumprimento das atribuições previstas para o inspetor pela CE, sendo instrumento de alinhamento com os objetivos institucionais. Então, a gente sabe que a avaliação de desempenho ela tem por finalidade acompanhar o desempenho. Então, qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade? Acompanhar
acompanhar o desempenho do inspetor escolar. Gente, inspetor escolar. Com vistas a quê, gente? Com vistas a quê? Com vistas a quê? Vamos decorar os 4 verbos? Valorizar, aprimorar, identificar e acompanhar. Então, pessoal, agora vamos ao artigo 4º. Vamos continuar. Gente, para o analista educacional inspetor escolar estável ou em cumprimento do período de estágio probatório, a avaliação de desempenho obedecerá ao que couber ao disposto nos decretos 44.559 e 45.851. Creio, pessoal, lembrando aqui mais ou menos, isso não está na sua no seu edital, mas eu vou conferir aqui, tá, pessoal? Só lembrando aqui pelos números, eu acho que não está, tá bom? Então, para o analista educacional, inspetor escolar estável ou em cumprimento do período de estágio probatório, a avaliação obedecerá a estes 2 decretos. A avaliação de desempenho obedecerá aos princípios constitucionais. Isso aqui, gente, é mamão com açúcar. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e o contraditório e a ampla defesa. Então, limpe. Só um minutinho. Limpe mais contraditório e ampla defesa. Limpe mais CAD. Limpe mais CAD. Contraditório e ampla defesa. Limpe mais CAD. Então, a gente sabe que AD obedecerá aos princípios constitucionais do limpe mais CAD. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o contraditório e a ampla defesa. Para ser submetida a esta avaliação, o inspetor escolar deverá, no ciclo avaliatório, possuir no mínimo 150 dias de efetivo exercício até o dia 30 de novembro, dos quais 90 dias no mínimo, deverão ser no exercício da avaliação de inspeção escolar, da atividade de inspeção escolar, e estar em exercício na função de inspeção escolar no período do preenchimento do termo de avaliação. Então, para ele ser submetido à avaliação, ele tem que possuir no mínimo 150 dias até 30 de novembro, dos quais esse 90 ele deve estar no exercício da atividade de inspeção escolar, tá? E está em exercício na função de inspeção escolar no período do preenchimento do termo de avaliação. Nos casos do servidor em período de estágio probatório, que se encontra na última etapa, a contagem de dias de efetivo exercício para submissão será encerrada 30 dias antes da data do término do estágio probatório. O analista educacional inspetor escolar que descumpriu o requisito constante no inciso 1, que é possuir 150 dias, essas coisas, será avaliado pelas regras gerais no termos do decreto 44.559 ou o decreto 45.851, conforme já havia falado para vocês. Artigo 7º. A avaliação será estruturada considerando as competências essenciais e os itens de avaliação definidos nos incisos 3 e 4 do artigo 2º, respectivamente. O servidor submetido à avaliação será avaliado por Comissão de Avaliação de Desempenho, a CAD, a ser instituída no âmbito da CE. Parágrafo único. As regras para a formação das comissões e avaliações obedecerão os 2 decretos que eu falei para vocês. São documentos que compõem o processo de avaliação. Primeiro é esse, tá, gente? Devia ter descido ele aqui. Plano de gestão de desenvolvimento individual, de desempenho individual, termo de avaliação e parecer conclusivo para servidores em estágio probatório, nos termos do decreto 45.851.
A realização de entrevista de avaliação antes do preenchimento do termo de avaliação fica a critério da chefia imediata ou comissão de avaliação de desempenho, salvo nos casos em que houver manifestação do servidor avaliado, devendo a entrevista ser reduzida a termo, que passará a compor o processo da avaliação de desempenho. O servidor, para realizar sua autoavaliação, para subsidiar o preenchimento do termo de avaliação pela comissão de desempenho. Então, a gente sabe que o servidor ele poderá realizar uma autoavaliação, tá? Artigo 10º. O plano de gestão de desempenho individual, conhecido como PGDI, conterá as competências essenciais, os itens de avaliação, as ações de desenvolvimento e os acompanhamentos a serem realizados ao longo do ciclo avaliatório, tendo como principal finalidade subsidiar o preenchimento do termo de avaliação final do ciclo avaliatório. Parágrafo único. A elaboração e o acompanhamento do PGDI terão como referência as competências essenciais requeridas ao inspetor escolar e as atividades previstas nos protocolos orientadores de sua atuação, tá? Que é a resolução 4487, que a gente já teve aula aqui. Viu que uma resolução, uma lei, tudo uma completa a outra, e é assim, tá, pessoal? Artigo 11. Na etapa de elaboração do PGDI, a chefia imediata deverá selecionar as competências essenciais, os respectivos comportamentos esperados, bem como os itens de avaliação que irão compor o processo da avaliação do servidor, observados os dispostos nos parágrafos desse artigo. Deverá indicar as ações de desenvolvimento que devem ser realizadas pelo servidor para o seu aprimoramento em relação às competências essenciais e aos itens de avaliação selecionados, registrar observações e informações adicionais referentes ao conteúdo incluído no PGDI. Em relação aos itens de avaliação a serem selecionados, a chefia imediata deverá marcar a opção "não se aplica" quando as atividades relacionadas aos referidos itens não estiverem previstas no calendário de serviço do inspetor escolar, que é publicado anualmente. Ou e ou não. E não houver correspondência entre o item de avaliação e o contexto do trabalho do servidor na Superintendência Regional de Ensino de Atuação. A chefia imediata deverá selecionar as competências essenciais que possuem relação com as atividades a serem exercidas durante o ciclo avaliatório e com as necessidades de desenvolvimento do servidor. Pessoal, essas partes aqui, elas são mais assim, muito. Creio que elas não vão cair, mas a gente vai passar a leitura delas aqui, tá bom? Ué, deixei duas vezes aqui, gente, ó, mesma página. Vamos lá. Olha, tem uma questão aqui pra gente. Questão 5. Conforme disposto no artigo 11 da Resolução Conjunta CEPLAG 10.586, durante a etapa de elaboração do Plano de Gestão de Desenvolvimento Individual PGDI, a chefia imediata tem responsabilidades específicas no processo da avaliação. Sobre essas atribuições, assinale a alternativa correta. Então, a gente está procurando a certa, quer dizer que tem uma certa e 3 erradas, pessoal. Sempre destaque o que a questão está pedindo. Aqui está pedindo a correta. Então, vamos lá. A chefia imediata deverá apenas, quando tiver esse apenas, liga um alerta, tá? Selecionar as competências essenciais, ficando registro de observações e informações sobre a responsabilidade do próprio servidor. Não, a gente não falou isso hora nenhuma. Caberá à chefia imediata selecionar competências essenciais e itens de avaliação, indicações de desenvolvimento e registrar observações adicionais pertinentes ao PGDI. Aqui está o nosso gabarito. O nosso gabarito aqui é letra B, mas vamos ler as outras. Na elaboração do PGDI, a chefia imediata deverá escolher apenas, muita atenção, as ações de desenvolvimento do servidor, sendo as competências e os itens avaliativos de avaliação previamente definidos pela CRE. Não tem isso aqui. E compete exclusivamente à chefia marcar todos os itens de avaliação, ainda que não constem no calendário operacional. Não, tem que constar. Se não tiver, tem que colocar o quê? Não se aplica, tá? Não pode marcar. Então, o nosso gabarito aqui é letra B. Artigo 12. Vamos lá, continuidade. Nas etapas de acompanhamento do PGDI do servidor, a chefia imediata deverá identificar o estágio de desenvolvimento do servidor em relação aos comportamentos esperados e o nível de atendimento referente a desempenho quanto aos itens de avaliação. Fornecer feedbacks em relação à atuação do inspetor, considerando a realização das ações de desenvolvimento indicadas e registrá-lo no campo de acompanhamento. E realizar as atualizações necessárias no PGDI, considerando eventuais mudanças nas atividades, sobre a responsabilidade do servidor e fatos extraordinários que têm impacto nos processos
de trabalho e o cumprimento das atividades. Parágrafo primeiro, as ações de desenvolvimento poderão ser revistas ao longo dos acompanhamentos realizados. Tem que ter o feedback, né, pessoal? O servidor tem que saber o que está acontecendo, se o trabalho não está legal, se ele tem que melhorar, se ele está ótimo, ele tem que ter esse feedback, tem que ter essas atualizações no PGDI, tem que identificar o estágio de desenvolvimento do servidor, então é para isso que serve. As ações de desenvolvimento poderão ser revistas ao longo dos acompanhamentos realizados. Parágrafo segundo, as competências essenciais ou os comportamentos esperados selecionados poderão ser alterados durante os acompanhamentos realizados, até 90 dias contados antes da data inicial do período de preenchimento do termo de avaliação no ciclo avaliatório. Artigo 13. O termo de avaliação do servidor conterá as competências essenciais e os respectivos comportamentos esperados e os itens de avaliação constantes na última versão do PGDI elaborado, bem como a escala de avaliação. As competências essenciais possuem a seguinte escala: apresenta indícios de comportamento esperado, necessitando de melhorias significativas em sua atuação, correspondente a 0, 10, 20, 30 ou 40 pontos. Isso aqui já é bem a avaliação mesmo, tá, pessoal? Isso aqui, o pessoal que está lá dentro mais que vai saber sobre isso, né? Como que funciona, mas aqui tá mais ou menos. Apresenta, então, a de 0, 10, 20, 30 ou 40 pontos, apresenta indício de comportamento esperado, mas necessita melhorar. Apresenta o comportamento esperado em estágio inicial de desenvolvimento, corresponde a 50 ou 60 pontos. Apresenta o comportamento esperado em estágio intermediário, corresponde a 70 ou 80 pontos. Apresenta o comportamento esperado em estágio avançado, 90 pontos. E apresenta o comportamento esperado plenamente desenvolvido, correspondente a 100 pontos. Então, essa aqui, vamos decorar isso aqui, pessoal. Faz a leitura disso aqui. De 0 a 40, precisa melhorar. De 50 a 60 é um estágio inicial, é um comportamento esperado, mas é um estágio inicial. 70 a 80 é um estágio intermediário. 90 pontos está super avançado e 100 pontos plenamente desenvolvido. Então, de 0 a 40 precisa melhorar, inicial, precisa melhorar. É um comportamento esperado, mas precisa melhorar. Estágio inicial de desenvolvimento. Não, falei errado aqui, ó. De 0 a 40 é um comportamento esperado, mas necessita de melhorias significativas. Tem que melhorar. De 50 a 60 é um comportamento de estágio inicial, um comportamento esperado, mas de estágio inicial. De 70 a 80 é um estágio intermediário. 90 pontos é um estágio avançado. E 100 pontos é um comportamento plenamente desenvolvido. E é isso aí, pessoal. Os itens de avaliação possuem a seguinte escala: apresenta desempenho muito abaixo do esperado. Então, de 0 a 40 pontos está muito abaixo. 50 ou 60 pontos está abaixo do esperado. 70, 80 ou 90 pontos, próximo ao esperado. E pleno corresponde a 100 pontos. É isso aí. Cada comportamento esperado e item de avaliação receberá uma nota de 0 a 100 pontos, de acordo com o conceito da escala. A nota final do inspetor escolar será resultante da medida aritmética das pontuações atribuída ao comportamento esperado. Itens de avaliação pela Comissão de Avaliação de Desempenho. No momento do preenchimento do termo de avaliação, a comissão de avaliação deverá ser baseada no conteúdo do PGDI. Nas situações em que o servidor realizar sua autoavaliação, a comissão de avaliação de desempenho também deverá considerá-la como subsídio para o preenchimento do termo de avaliação. Artigo 15. A ciência do servidor referente à realização das etapas da avaliação ocorrerá em meio eletrônico, via Sistema de Avaliação de Desempenho, que é o SISAD, nos termos da Resolução 043 de 2020. O inspetor escolar terá direito a duas, isso é importante, instâncias recursais, em via administrativa, em conformidade com o capítulo 5º do Decreto 44559 de 2007, capítulo 4º do Decreto 45851 de 2011. O conteúdo das competências essenciais e dos itens de avaliação, bem como os documentos que compõem o processo de avaliação de desempenho de que trata essa resolução conjunta, serão amplamente divulgados nos canais de comunicação da CE. Os casos omissos serão analisados pela Secretaria de Estado de Educação, em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, que estabelecerão orientações e processos específicos.
Aí que fala que fica revogada as alíneas de umas resoluções aqui, e essa resolução entra na data de sua publicação e será aplicada a partir do ciclo avaliatório de 2022. Então, ela é pequenininha, ela só tem 20 artigos. Eu aconselho muito, leiam, releiam, não tem preguiça. Pessoal, eu tenho um cronograma de estudos de aproximadamente 30 dias, ou seja, mais ou menos o prazo que você tem até a sua prova. Quem tiver interesse, eu vou fazer um preço bem bacana. Não tem aulas, mas eu falo assim, ó, o que você vai estudar em cada dia. No outro dia, o que que você tem que revisar. Ele está completinho até a última legislação. O que que você tem que ler. Ah, hoje você vai ler isso, isso e isso, tal, tal. Hoje é português, conhecimentos específicos, direitos humanos. Amanhã é matemática, legislação educacional, conhecimento específico. Conhecimento específico tem quase todos os dias. Mas você vai revisar o que você viu ontem. Tem revisões de 7, 14 e 30 dias. Então, quem tiver interesse, eu vou fazer um preço bem bacana. Pode colocar aqui na descrição, nos comentários, olha, eu tenho interesse no cronograma de estudos, tá? Que aí eu vou chamar, vou passar o WhatsApp, vou chamar e a gente vai conversar. Ou eu coloco na plataforma, eu vou ver a melhor forma aqui, mas o cronograma muito bacana, pessoal. Muito bacana. Eu já passei para algumas pessoas, tá? Que já me chamaram aqui no particular, já passei para algumas pessoas. Quem tiver interesse, pode estar me chamando que eu vou passar, tá bom? É muito importante essa reta final, tem que estudar, tá bom? Vamos lá para a questão 7. Conforme a resolução conjunta, a ciência do servidor em relação às etapas da avaliação do desempenho do inspetor escolar deverá ocorrer de que forma, pessoal? Bem, por meio eletrônico, exclusivamente via Sistema de Avaliação de Desempenho, SISAD, tá? Esse é o nosso gabarito é a letra B. Questão 8. De acordo com a resolução conjunta, o analista educacional tem direito a recorrer do resultado de avaliação de desempenho em via administrativa. Sobre esse direito, assinale a alternativa correta. A gente sabe que ele pode recorrer até 2 vezes. O servidor terá 2 instâncias, né? O servidor terá direito a apenas uma instância recursal, via administrativa? Não. O servidor terá direito a 2 instâncias recursais? Aqui está correto. O servidor deverá ser encaminhado diretamente ao governador? Não. 3 instâncias? Não. O servidor terá direito a 2 instâncias recursais previstas em decretos específicos. Nosso gabarito aqui é letra B, pessoal. Então, nossa aula chegou ao fim, pessoal. Vou publicar mais aulas, vou trazer diversas partes do conteúdo específico para inspetor escolar, mas eu vou trazer aqui para vocês novamente o nosso caderno de questão com mais de 400 questões, pessoal. Quem tiver interesse, aproveite. Aproveite o valor. Está com preço super promocional de R$ 37,90. É só clicar no link que está na descrição do vídeo, tá, pessoal? É material cheio, robusto, muito bom. Todo mundo que adquiriu já está gostando bastante, tá? Então, quem tiver interesse, é só clicar nos primeiros comentários e no link na descrição do vídeo. Pessoal, e segue o canal, acompanha a gente, ajuda a gente a crescer, tá bom? Então, quem tiver interesse é só comprar. Aí no link na descrição do vídeo. Então, até mais, pessoal.